Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos aqui a mais um áudio da Liturgia da Palavra e vamos dar início nesse mês de maio, tá? Fazendo o sinal da nossa fé. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor, todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Para o mês de maio, dedicado a Nossa Senhora, nós vamos rezar o Regina Coeli, aqui por período pascal, e lembramos que segundo o tema da Rede Mundial de Oração do Papa, o mês de maio é dedicado pela fé dos jovens. Rezemos para que os jovens, chamados uma vida em plenitude, descubram em Maria o estilo da escuta, a profundidade do discernimento, a coragem da fé e a dedicação ao serviço, tá? Então, rezando também depois um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai, para o Papa Francisco, para o Papa Emérito Bento XVI, para todo o clero da nossa diocese ou arquidiocese, que inclui arcebispos e bispos, nossos padres e algum padre que você acompanha via internet, porque tem vários, graças a Deus, vários sacerdotes assim que têm nos ensinado bastante. Eles precisam de nossas orações. E também para todo o povo de Deus de nossos territórios paroquiais, que são os ministros de Eucaristia, que são líderes de pastorais, pessoas que participam efetivamente na nossa comunidade. Vamos rezar por eles. É muito importante porque às vezes acaba uma vocação, querendo ou não, eu acho que é uma vocação, né? Você participar efetivamente da igreja. Eu acho bonito. Eu não participo por vários fatores, mas vamos rezar por eles, tá? Então vamos rezar o Regina Coeli, que seria o equivalente a uma Salve Rainha. Na verdade, vamos rezar também uma Salve Rainha, tá? Para este período de maio, e um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, pois o Senhor que merecestes trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia. Rogai a Deus por nós, aleluia. Alegrai-vos, exultai, ó Maria, ó Virgem Maria, aleluia. Porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Ó Deus, que pela ressurreição de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, fizeste brilhar no mundo a alegria, fazei que pela intercessão da Virgem Maria, sua mãe, cheguemos às alegrias da vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E para este dia 21 de maio de 2022, quinta semana da Páscoa, já finalizando, nós vamos entrar, deixa eu até ver, né, para não falar bobeira, no sexto domingo da Páscoa, amanhã. Aí é a última semana, a gente entra na Assunção, o próximo domingo é a Assunção do Nosso Senhor Jesus Cristo. E... não, errei. É a Ascensão, gente, a Assunção da Nossa Senhora. A Ascensão do Senhor Jesus, perdão. E depois Pentecostes, tá? Então a gente tenta finalizar todo o período pascal, período da cor branca, e a gente depois vai retornar para a cor verde, tempo comum, tá bom? Então, para esse dia 21 de maio, nós temos como santos, para não perder o pique, né? Santo Eugênio de Mazenod, Mazenod, já tá ruim aqui o óculos, e São Cristóvão Magalhães e companheiros, que seriam mártires, né? Mas aqui tá dizendo cor, deixa eu até ver,
cor branca. A cor vermelha foi para São Matias sábado passado, porque ele foi o substituto de Judas, né? Judas Iscariotes, para não ficar aquela coisa feia, aquele número feio. 12, tinha que fazer 12 pessoas, né? Tá? Bem, como prometido ontem, vou dar o pitaco a respeito de duas coisas. Primeiro, o acampamento de cura e libertação, que vai acontecer em Cachoeira Paulista, na sede da Canção Nova, né? No Santuário do Pai das Misericórdias, lá no Rincão do Meu Senhor, aquele gigante, que vai acontecer em outubro. Eu tinha as datas, mas eu esqueci, porque enfim. É que senão não sou eu, né, gente? Tem que esquecer de números. Mas agende aí para outubro a sua ida ou audição pelos canais oficiais da Canção Nova, rádio, TV, internet, né? E por que eu tô falando do evento? Bem, eu tenho que dar um testemunho. Além de indicar o evento, eu tenho que dar um testemunho, né? Eu tô já há dias para falar isso, porque a agenda dos eventos Canção Nova, se você não segue lá no Facebook ou no Instagram, siga eles, Eventos Canção Nova, tá? Como já tá meio que fechado, então eu já vou fazer um anúncio, né, de você também se programar, porque outubro já tá aí, né, poucos meses. Vai ter a participação do padre exorcista lá de Portugal, o padre Duarte de Souza Lara. Antes que alguém venha falar, porque que a minha voz tá meio fanha e eu tô falando baixinho, então eu tô gravando atrasado, quer dizer, pra sábado não vai estar atrasado, mas eu devia ter gravado antes, né? Então eu tô gravando aqui na madrugada, então desculpa aí se a coisa não estiver muito boa pra ouvir. Aí tem essa descompensação de som, né? Porque a minha voz é uma na introdução, aí chega agora, tá tudo meio ruim. Então, eu tenho um testemunho com relação ao padre Duarte Souza Lara via canais oficiais da Canção Nova, então é de modo virtual. Não conheço, nunca falei com ele. Aliás, não incomode ele, por favor, você que depois for conhecer e tal, não fique incomodando o padre Duarte, porque ele atende em 3 dioceses lá na região onde ele mora, tá? Então, pense, 3 dioceses é bastante coisa. E ele atende muita gente, tá? Então, ele não vai poder atender o povo de Deus aqui no Brasil, né? Ele atende a diocese dele, ele é padre exorcista lá. Então, para quem não conhece, ou de repente você nunca ouviu falar aqui, até porque eu parei de falar um pouco dele nos meus áudios, já tem um tempo, mas eu vou retomar hoje por conta disso, tá? Depois de 2 anos de pandemia também, o evento sempre teve, mesmo desde 2020 até o ano passado, mas sem a presença dele. E é importante porque os vídeos de pregações, de acampamentos, de cura e libertação do período de outubro e novembro, que é onde acontece, né, esse evento, ou acampamento, né, de cura e libertação, desde 2012 que ele tem vindo aqui para Canção Nova. Aqui, né, eu não moro na Canção Nova, né, mas enfim. Mas antes da pandemia, ele vinha 2 vezes ao ano para o Brasil. Então, no primeiro semestre, para o Instituto da Irmã Kelly Patrícia, Instituto ESED, né, que também eu já vi algumas transmissões. E no segundo semestre, na Canção Nova. Então, para você que é fã do Padre Duarte, olha, já agenda aí. Você que não conhece, agora você vai ter que aguentar, eu vou falar o que aconteceu, né? Eu sempre falo que durante o meu período de reconversão, eu via muitos vídeos do Padre Paulo Ricardo, músicas da Canção Nova, o site da Canção Nova, depois todo missa do Clube de Evangelização, Padre Roger Luiz, tal. Mas eu não posso esquecer também que no período que eu estava na igreja, que não era igreja, aí eu esqueci, né, de falar, alguns vídeos do Padre Duarte de Souza Lara me ajudaram bastante. Inclusive, eu vou citar aqui novamente, se você não conhece, ou você que já conhece, mas não foi lá ainda ver, os canais oficiais do Padre. Então ele tem um canal do YouTube, Padre Duarte de Souza, com S, Lara. Tá? Ele tem nome de sobrenome mesmo, tá? E ele tem um site chamado
santidade.net. E é lá que você vai encontrar orações, uma oração, vamos colocar nesse sentido, uma oração forte de exorcismo mesmo. Eu ótimo, né? Me utilizei dessa oração por muito tempo. De 2016 para acho que 2018, foi direto assim. Parei agora, talvez eu retome. Me ajudou muito. Mas se você prefere algo escrito, ele tem um livro pela Canção Nova, acho que é 40 questões sobre exorcismo e tal, mas procure lá no site, pela editora Canção Nova, ele tem um livro, e tem um livro em que ele cedeu essa oração do rapaz lá da Canção Nova, o Danilo Gesualdo, com G, Livrai-nos do Mal, que inclusive existe um acampamento chamado Livrai-nos do Mal. O amigo Gesualdo é amigo do Padre Duarte, tá? Então, nesse período de 2015 para 2016, eu vi as pregações de 2012 e tudo, e eu gostei muito desse padre porque ele é um padre muito mariano, ele é um padre muito ligado a Nossa Senhora. E ele falava algumas coisas assim dos fins dos tempos também, questão que nós chamamos de escatologia, tá? Atualmente, o Padre Duarte, ele não tem feito assim, falado coisas diferentes, né? Ele tem respondido perguntas, porque ele percebeu que o povo anda muito cheio de dúvidas. E são dúvidas pertinentes, né? Então, em alguns acampamentos já, antes da pandemia, ele já estava respondendo algumas perguntas do povo de Deus, certo? Aí você vai dizer, mas ele é exorcista? Ele é exorcista, sim. Inclusive, ele acompanhou o padre falecido lá, o padre Gabriele Amorte, que era do Vaticano, né? Em algumas sessões. E o padre Duarte tem uma história de vida bem comum, assim. Ele disse que não queria ser padre, estava estudando para ser administrador e tal, mas a vida levou ele a isso. E depois eu descobri que o pai dele, no dia do batismo, católico, né? Lógico, o pai dele consagrou o menino, né, o recém-nascido, para Nossa Senhora. No dia, assim, o menino foi batizado e na sequência o pai pegou, mostrou ele para uma imagem de Nossa Senhora e não lembro qual a imagem e consagrou, né? Então, olha, gente, se você não pode ver e tal, vai ficar gravado no Canção Nova Play. Mas o meu testemunho, né, falei que ia falar testemunho, é que eu tô enrolando porque eu tô com sono, gente, desculpa, eu tô meio atrapalhada. É a seguinte, depois de ver alguns vídeos do Padre Duarte, naquela época, 2015, eu lembro, 2015, ainda o Davi, divisão de audiovisuais da Canção Nova, o Davi, o termo, né? Eles faziam kits de pregações em DVD. E olha que há pouco tempo, né? E há pouco tempo atrás veio o Canção Nova Play, que era pago, e depois agora não é mais pago, agora é gratuito, a gente vê todas as pregações de todo mundo, né? Do Monsenhor Jonas, Padre Léo, e também do Padre Duarte. Mas eu lembro que na época eu investi, eu comprei o kit, acho que eu paguei R$60, R$50, veio... Não lembro se tá guardado, é que tá longe de mim, não vou abrir a gaveta agora. Acho que uns 7 DVDs. E aquele acampamento foi muito importante. Não sei se o lema daquele acampamento era mais forte como é que é? Mais forte é o meu libertador, né? E tinha a presença do Padre Roger Luiz, Padre Wagner Bahia, que é ministeriado em cura e libertação, ou o Padre Wagner acho que fez parte da associação de padres exorcistas também. Enfim, eu comprei o material, porque aquele ano foi decisivo mesmo, né? A igreja que eu estava teve um sinal de alerta da arquidiocese, né? Porque dizia-se que era ortodoxa, mas no final eu descobri que não era bem isso. E enfim, essa igreja acabou se extinguindo, tal, enfim, foi um bafafá. E a única coisa que me fez voltar para a igreja católica, então além do Padre Paulo Ricardo, foram também as pregações do Anderson Reis e do Padre Eduardo Souza Lara, entre outros
Bades da Canção Nova também, que me fez criar coragem, tomar vergonha na cara. E como eu já falei, né, a minha volta para a Igreja Católica parecia uma lesma. Me senti uma lesma mesmo, mas foi muito importante. Foi sofrido, mas enfim, depois que passa, né? Agora são outras demandas, né? Como diz, a parte humana da Maria Helena que atrapalha. Mas pelo menos já é muita coisa, né? Eu acho que já me libertei de muita coisa, graças a Deus. Mas é muita oração, muita participação nos sacramentos, né? Levando a sério, mesmo que o povo de Deus ache que eu seja meio doidona. Mas é melhor passar vergonha diante do ser humano do que diante de Deus, né? Então, por conta disso eu comprei esse acampamento e depois disso eu acompanhava sempre nas transmissões via TV, via rádio. Às vezes eu gravava, né, com o celular velho que eu tenho, ouvia depois. Então foi muito importante o apoio virtual, né, de mão única, né, eu só recebendo o que ele falava e aprendendo e tudo, certo? Mas acima de tudo, a oração do Padre Duarte de exorcismo, ele não é mágico, não é mágico. É preciso muita renúncia, pôr as duas mãos na consciência, né, ver o que a gente está fazendo de errado, abandonar de vez, fazer uma experiência. Outra coisa, no canal do YouTube dele, foi onde eu descobri o livro azul do Padre Gobi, entendeu? Hoje eu vejo que o livro azul do Padre Gobi está proliferando, foi profícuo, né? Tô vendo alguns canais que redescobriram o livro azul. Mas a primeira, assim, para mim, a primeira pessoa que me falou sobre o livro azul é um vídeo do Padre Duarte Souza Lara de alguns anos atrás. E para correr atrás do livro, meu Deus, parecia uma barata tonta, gente. Eu comprei 2 livros usados, mas tava muito cheio de ácaro, não deu para continuar a ficar com eles. Eu acabei dispensando numa igreja. Espero que tenha sido útil, né, para alguém. Mas aí eu comprei. Aí eu tive que entrar em contato com o movimento sacerdotal mariano para tentar descobrir onde é que eu consegui aqui. Quando eu vi, era bem perto. Quer dizer, é um lugar assim bem. Poxa, se eu soubesse antes, né? Mas eu consegui e agora eu fico divulgando, né? Teve um ano que eu só falava do livro azul, né? Porque foi o período do coronavírus, né? 2020. Mas se você tem interesse, entre em contato com o movimento sacerdotal mariano para tentar descobrir como adquiri-lo, se você já conhece o conteúdo. Que mais? O Padre Duarte também é um grande incentivador do... Ai, em inglês eu sempre esqueço o nome. Ele tem uma playlist onde a capinha é o Menino Jesus do Sagrado Coração. É a imagem do Menino Jesus branquinho e o coração para fora, né? Então é o Menino Jesus do Sagrado Coração, que é do... aquele que eu ia falar e acabei não falando mais, não sei o que, War Times, são revelações também. Eu acho que o pessoal, não sei se da Irlanda, da Inglaterra, ou que tem a base nos Estados Unidos, eu sei que é da língua inglesa, tem uma vidente, como é que eu vou explicar? Não é vidente, é a pessoa que transcreve as palavras de Cristo, recebe interlocuções também. Recebe de Cristo, de Nossa Senhora, de alguns santos, e é aprovado desde São João Paulo II, desde o pontificado de São João Paulo II, né? E aí você também pode ouvir, né, no YouTube do Padre Duarte, tá? Eu tinha que falar outra coisa que eu esqueci. Além do evento da Canção Nova, eu tinha outra coisa pra falar. Ah, lembrei. Ai, que bom, né? Obrigado, anjo da guarda. A segunda coisa que eu vou falar aqui, se o sono me permitir, né, é sobre o... Eu vou fazer uma pergunta pra vocês. Eu tô parecendo uma bêbada, mas eu vou fazer uma pergunta bem besta pra vocês. Então, todo mundo ama o Beato Carlo Acutis, né? Você conhece, já viu na sua linha do tempo, ou aqui no feed, né? Aqui no Instagram é feed. Quer dizer, aqui no Instagram, ó. Ah, Marilena, tô no YouTube. Então,
mas você já deve ter visto. Então, o Corpo Incorrupto do Beato Carlo Acutis, e tem vários perfis, né, sobre o Beato, as fotinhos, e história de vida, e Pois é, nesse meio tempo, e olha que já passou algum tempo, de quando expuseram o Corpo Incorrupto do Beato Carlo Acutis, do nada. Não é que é do nada, né? Foi também, tem todo um contexto, mas do jeito que eu tô aqui meio dormindo não vai dar pra falar. Mas essa semana, durante esse período da Páscoa, teve a semana antes, acho que é da quarta semana da Páscoa, terceira semana da Páscoa, em que Jesus se refere como alimento. Jesus Eucarístico, Jesus Eucaristia, não teve? Porque depois o quarto domingo é a do Bom Pastor. Então, a terceira semana da Páscoa é dedicada a Jesus Eucarístico. E eu recebo homilias de um padre da Canção Nova para ouvir a homilia diária, e ele falou, esse padre da Canção Nova falou do milagre de Lanciano. Aí, isso durante a semana, da terceira semana. Aí eu fui na novena da terceira semana, quer dizer, novena, para você entender, novena de Nossa Senhora durante o período pascal da terceira semana, né? Porque a arquidiocese toda quarta-feira dedica para Santa Padroeira, e a grande maioria das paróquias é dedicada a Nossa Senhora, então a maioria das novenas são de Nossa Senhora. Aí eu fui lá e o padre contando uma história, um relato pessoal de que foi fazer uma missa no colégio católico e ele questionou as crianças e adolescentes se conheciam do milagre de Lanciano. Aí eu fiquei cismado, né? Falei, ué, durante essa semana inteira eu tô ouvindo falar do milagre de Lanciano e eu mais ou menos sabia o que era. Acredito eu que eu falei ontem da Globo, hoje eu vou até falar um pouco mais ou menos bem da Globo, mas não muito bem, né? Quando era a época do Roberto Marinho, na década de 80, o Fantástico publicava coisas relacionadas a, por exemplo, a datação do Santo Sudário, alguns santos de corpo incorrupto, né? E teve um especial década de 80. Eu lembro porque eu era criança. Aquilo até hoje, até a imagenzinha dos desenhos eu lembro. Foi falado alguma coisa do milagre e eu acho que foi de Lanciano, porque alguns dados ficaram na minha cabeça. Que os médicos, né? Porque, assim, não sei se você conhece o milagre de Lanciano, mas a história remonta à Idade Moderna, Idade Média, Idade Moderna, em que um religioso, um frei, eu acho, um monge, ele não acreditava que Jesus se transformasse no pão e vinho toda a consagração que fazia, porque ele era também sacerdote. Então ele erguia, né, a hóstia, e ele não acreditava que Jesus ocorresse a transubstanciação. E um dia, nessa dúvida, a hóstia ali, do rito eucarístico, se transformou em corpo e sangue. E esse material, ele ficou preservado, está preservado até os dias de hoje, mas na década de 80, por aí, 70, 80, os médicos resolveram ver, tipo, já que temos microscópio eletrônico e tal, dá para saber tipo sanguíneo, vamos tentar descobrir aqui. E os médicos descobriram que, se não me engano, o tipo do sangue, acho que nesse caso, não sei se, né, mas eu lembro que virou matéria especial do Fantástico da época, era AB positivo, eu acho. E AB e O são os grupos sanguíneos mais raros que existem, por incrível que pareça. Então, o doador universal, que é o tipo O, é raro, muito raro. E o AB também é raro, tá? Porque tem um outro milagre eucarístico que é do tipo O. Interessante, né? Porque o O é o doador, ele doa para todo mundo. O AB é o receptor universal, ele recebe de todo mundo, né? Aula de ciências aí, gente. Pelo menos eu lembro. Inclusive, temos aqui na família tem um pessoal que curte moto, e
Porque tem gente que tatua no corpo, né? Também é importante. O tipo sanguíneo, se tem diabetes e tal. E aqui o pessoal punha decalque no capacete. Porque não queria tatuar, né? Na época não dava pra tatuar. Então tatuava o tipo sanguíneo. Então tenta descobrir qual que é o teu tipo sanguíneo, porque é muito importante. Sabe? Isso facilita bastante. São segundos que podem salvar vidas, né? Ah, mas como é que descobre? Ah, quando for doar sangue, ou pergunta pro médico como é que faz o exame, é coisa bem simples assim, sabe? Mas que pode, se você sofrer um acidente, sabe como é, né? Não pode receber qualquer sangue que morre. E aí eu vi essa reportagem, aí imediatamente me veio toda a história de Lanciano, né? Pelo menos um pouco que eu sei. E no meio da missa, da novena, tan. Quando eu falo tan, é porque, assim, veio uma inspiração, né? Veio mesmo, mas veio que nem um raio no meio da homilia do padre. Eu lembro até hoje. Beato Carlos Acutis. Beato Carlos Acutis. Eu falei, ué, o que é que o Beato tem a ver com o milagre do anciano? Tá, tudo bem, isso foi de tarde. Aí cheguei de noite, e aí, milagre de Lanciano. Milagre de Lanciano. Eu vendo, zapeando, né, a rede social, sou viciada ainda. Tô tentando não ser tanto, né? Ai, tá, vou procurar ver se o milagre de Lanciano é aquilo que eu tô pensando. Aí li no site católico e tal. E de novo, Beato Carlos Acutis. Aí fiquei, mas, pô, poxa vida, o que tá acontecendo? Por que o Beato está vindo na minha cabeça? E aí caiu a ficha, né? Falei, poxa vida, Maria Helena. Eu aqui divulgando o Beato Carlos Acutis lá no Instagram, eu falando aqui no YouTube. Eu nunca corri atrás do site do menino, porque ele morreu jovem, né? Porque aí eu fiquei pensando, mas o que era mesmo que ele se tornou santo? Não foi um milagre, que acho que foi um milagre aqui do menino brasileiro, né? Que recorreu ao Beato. Me veio qual que foi o trabalho, né? O que ele fez pela santidade e tal. Aí eu lembrei, site dos milagres eucarísticos. Aí eu pensei, mas eu sou uma besta, né? Eu devia ter visto isso já no período que estavam falando do Beato. Aí eu corri atrás. E esse é o meu relato para hoje, a minha super indicação, assim, para você que tá perdido na vida, que já leu toda a tua biblioteca católica, que você não sabe o que ler na vida. Eu faço uma sugestão. O site que o Beato Carlo Acutis criou, e que é um dos motivos que comprovam um dos que comprovam a santidade dele, né? Porque tem vários outros relatos também, outras situações, enfim, o Vaticano até chegar a Beato, né, tomou todos os cuidados. Não foi só o corpo incorrupto. O corpo incorrupto foi, digamos, a cereja do bolo da coisa, né, talvez. Já que chegou aos ouvidos não, chegou lá na parte da como é que é? A parte lá que avalia se a pessoa é santo, né? A parte da canonização, quando chegou que alguém foi curado por intermédio do Beato Carlo Acutis, eles precisam exumar o corpo. E aí quando exumaram o corpo, viram que o corpo estava relativamente bem preservado, né? O que deu um maior susto na família, inclusive. Porque o menino morreu na década de 90, se não me engano. Então, o site dele existe. É mantido pelos amigos do Beato Carlo Acutis e tem tradução simultânea para o português. E o mais impressionante, é isso que me tocou. Eu vou usar as palavras do padre Roger Luiz. Eu fiquei impactada. Não, sério, de verdade. Eu já sou uma pessoa meio sensível, né? Mas eu fiquei muito, muito impactada. Porque o rapaz, naquela época... Gente, eu já falei aqui, vou repetir. Eu sou dos primórdios da internet. De verdade, porque na faculdade tinha um cara ligado a isso e nós montamos um projeto na faculdade que era assim o top de linha. Ninguém nunca pensou em entrar na rede mundial, a www da vida,
E a gente montou um projeto lá, de divulgação de trabalho acadêmico, história, pá, e coisa. Usando Netscape, Eudora. Ah, lembrei. Eudora não é nome de maquiagem. Eudora era o nome dos primórdios do Outlook. Caixa de Gmail. Primórdios do Gmail. Pronto, pra você entender. Entende? Então, o que me deixou impactada? Então, eu tenho vivência de internet jurássica. Eu sei, desde o tempo da internet de escada, aquele barulhinho. Gente, o máximo da animação era via flash, que nem existe mais, né? Agora usa outra coisa, PHP, sei lá o que, né? Pra fazer animação e ainda tudo 2D, 3D, 4D, 5D, sei lá, metaverso da vida. Então o que acontece? Eu fiquei impactada porque, mas caramba, como é que o rapaz conseguiu fazer? Ele arrolou. O termo meio feio, né? Mas ele arrolou praticamente todos os milagres eucarísticos da época dele. É muita coisa. Eu fui olhar, meu queixo caiu, o zóio caiu, tudo caiu. Porque eu fiquei, até até meu orgulho caiu também. Eu falei, nossa, o rapaz fez um... Isso daí vale pra gente que se diz influenciador de alguma coisa. Nós não chegamos aos pés, nunca vamos chegar aos pés do Beato. Porque ele fez um trabalho magnífico. Ele não fez só os milagres eucarísticos. Ele fez de milagres eucarísticos com santos também. Aquilo... Inclusive tem uma santa que não é divulgada aqui, não é conhecida, mas eu divulgo porque eu acho a história mais linda. Em junho é o dia de Santa Juliana de Falconieri, sobrinha de um santo fundador de uma ordem, que eu esqueci o nome. Esqueci o nome. O sobrenome é Falconieri também. Essa moça tá lá, descrita. Tá certo que em pouquíssimos parágrafos tem a fotinho. Fotinho não, a imagem, né? Santinho, né? Mas só o fato de ter ela, tá certo que ele também é italiano, tudo, então lógico que ele ia colocar Santa Giuliana de Falconieri. Mas tem outros santos que eu nunca ouvi falar, milagres eucarísticos que eu nunca ouvi falar e que são aprovados pelo Vaticano. É claro que provavelmente ele foi lá e viajou, porque ele era de família abastada, então ele podia viajar, transitar, né, na Europa e tal. E isso é muito importante. Porque, gente, se eu tô falando que na época, para descobrir essas coisas era difícil, hoje em dia é fácil. Você descobre até fake news. Coisa que nem existe, você descobre, né? Tudo tá na mão. E a gente vê uma geração que não aproveita nada, né? Então tem que dar valor aí. E ele foi lá em loco muitas vezes, pesquisou, escreveu, colocou foto dele, né? Que ele tirou tal, colocou no site. E para fechar, né, então, a respeito da Santa Juliana de Falconieri, a história dela é o seguinte: ela pertencia a uma ordem feminina, acho que não sei se foi fundada pelo próprio tio dela. E era uma donzela, poderia casar, mas não quis casar, virou freira. Só que nos últimos momentos de vida dela, que ela morreu jovem, ela tinha algum problema para deglutição e assim, ela não conseguia comer nada. Ela não conseguia engolir e não conseguia também fazer a digestão. Ela tinha alguma doença. E antes de morrer, ela pediu: eu quero receber a Santa Eucaristia, mas me deixa aqui no peito. Ela não conseguia engolir. E, graças a Deus, né, deram para ela a Eucaristia. Ela abriu aqui o colo, né? Que, não o peito, mas aqui logo abaixo da garganta, antes do seio. Colocaram a hóstia. Aí o milagre eucarístico é o seguinte: a fé dela, o amor a Jesus era tão grande que a hóstia simplesmente fez uma osmose. Eu não sei dizer o que aconteceu assim, mas assim, o corpo absorveu a hóstia, ficou uma marca, como se fosse uma tatuagem. E antes de morrer, porque foi os últimos momentos dela, logo depois que a hóstia entrou no corpo dela, ela só disse assim: meu doce Jesus. E expirou. A ordem religiosa dela, diz que é na Itália,
E tem o símbolo da hóstia aqui nessa parte do peito, antes, no colo, né? No colo. Peito eu acho aqui, mais embaixo. Então aqui no colo. Porque esse foi um milagre que aconteceu com a santa. E não tem só esse milagre com essa santa, tem outros muito interessantes, não é muito mais, mas muito interessantes de se ler. Então eu estou convidando a todos, por favor, procurem no Google o site do Beato Carlo Acutis. Você pode colocar assim mesmo uma pesquisa, site criado pelo Beato Carlo Acutis. Aí vai cair já direto na versão italiana e na traduzida em português, tá? E quem gosta de milagres eucarísticos, quer avançar em leitura e tudo mais, eu faço essa sugestão bem massa, assim, bem massa, eu acho, bem legal, porque não é fantasiosa, né? A dos santos não tem mais como saber, porque já passou bastante tempo, mas alguns milagres eucarísticos, existe a hóstia tornada sangue, corpo e sangue, pedaço de tecido, né? A do Lanciano, por exemplo, se tornou tecido do miocárdio, tecido do coração. É que é conhecido de tanto que a gente fala, mas existem outros milagres eucarísticos, tá? Então, gente, para finalizar o pitaco, que já tá longo, eu tenho que fazer a leitura. Se alguém te chamar de Papa Hóstia, primeiro, perdoe este infiel. Melhor, nem chama de infiel. Perdoe este irmãozinho ignorante, né? Perdoe, peça a misericórdia de Cristo. Não sei, por algum motivo, esse período de 2022, eu tô muito empenhada, quer dizer, grande empenho, né? Não é um simples empenho de divulgar a magnitude da Santa Eucaristia. Porque pode ser que lá para frente a gente não tenha padre para fazer, né? Por quê? Por causa dos pecados, por causa de um monte de desvirtuamento aí, desregrados e tal. Então é preciso valorizar, né? Então se uma pessoa te chama de Papa Hóstia, peça perdão a Deus por essa pessoa, reze muito por ela. Se você puder falar, diga, eu não sou Papa Hóstia. É o Senhor que vem em alimento completo. E se você não acredita, que Deus tenha misericórdia da sua falta de fé, da sua descrença, porque esse é um dos dogmas, um dos mistérios de fé que nós temos dentro da Igreja Católica e que querem destruir. Assim como querem destruir a imagem de Nossa Senhora, a imagem dos santos, nos chamam de idólatras. E assim, não adianta eles mantralizarem ou darem uma de coach, né? Os inimigos, infelizmente, alguns evangélicos, não adianta eles reafirmarem que Nossa Senhora é ídolo, que mais? Que a hóstia não é nada, não é? Por isso que não se deve roubar a hóstia, né? Você não pode permitir o roubo da hóstia. A gente tem que impedir mesmo. Tem que entrar em luta corporal com a pessoa, praticamente. Porque a pessoa vai fazer o quê? Magia negra. Ah, mas foi o pastor que pediu. Não, mas ele vai fazer magia negra. É Cristo. É Cristo. É o corpo de Cristo. Inteirinho. Porque teve uma época estranha no Brasil, né? Parece que tinham pastores falando que aquilo não era nada, que não sei o quê, que a gente vai fazer um ritual de queima. Meu Deus, ia queimar Jesus. Entende? Então, veja bem, assim como tem evangélicos que respeitam os ritos, né, católicos, eles precisam também respeitar. Nós temos que respeitar todo mundo, mas temos que sempre resguardar o corpo de Cristo, tá? Não fazer brincadeira, tentar se arrepender, se sentir miserável, fazer como a Santa Faustina, antes na procissão da comunhão, ou para receber, já se humilhar mesmo, falar, eu sou uma miséria, eu não mereço o Senhor Jesus, mas se o Senhor quiser fazer morada, eu tô aqui, né? Entendeu? Então, se você quer se sentir um pouco impactado mais ainda com o Beato Carlo Acutis, procure o site que ele criou, que existe ainda. É muito bacana, muito interessante. Eu não consegui ler tudo, eu só vi alguns trechos, já fiquei muito extasiada porque me veio a lembrança de quando eu usava a internet no início da coisa, sabe?
Participar de chats era divertido porque era gente séria, né? Gente que tinha internet, não era qualquer pessoa. Hoje em dia, fazer interação aí é complicado, né? Certo? Tá bom? Então, esses são os pitacos do momento. Desculpa se eu tô meio bêbada, tô com sono já, tenho que dormir 1h da manhã. Ai, meu Deus, né? Ai, Senhor Jesus, perdoa, tá? E perdoe as pessoas que são ignorantes com relação à Santíssima Eucaristia. Esse ano eu rezei num mês, né? Em abril, se não me engano, que foi um mês dedicado à Santa Eucaristia e ao Espírito Santo. Então é importante a gente retomar, fazer essa vivificar, renovar não só os votos do batismo, mas renovar nosso compromisso em receber a comunhão. Isso é importante. Porque só falar do milagre do anciano, já está batido, mas vamos tentar descobrir outros. Dar valor. Jesus não se fez carne e sangue à toa. Não está se fazendo, né? Tem tantas aparições de Nossa Senhora. Se não quiser acreditar, não precisa. Mas você não pode negar que Cristo tem feito nas mãos de padres e freis e monges, vai saber se não são pecadores assim, o corpo e sangue se tornar parte de tecido humano do coração e sangue, né? Isso é muito importante. E mesmo assim não tem tocado os corações das pessoas. Então isso é muito grave, para ver como a gente está muito mergulhado no pecado, né? Muito bem, então agora vamos para a leitura da palavra deste sábado. Hoje domingo vai ficar atrasado, tá? Porque não era para gravar, não consegui porque eu tinha que falar o espetáculo de hoje. Primeira leitura desse sábado, Atos dos Apóstolos 16, versículos de 1 a 10. Naqueles dias Paulo foi para Derbe e Listra. Havia em Listra um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia, crente e de pai grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho de Timóteo. Paulo quis então que Timóteo partisse com ele. Tomou consigo e circuncidou por causa dos judeus que se encontravam nessas regiões, pois todos sabiam que o pai de Timóteo era grego. Percorrendo as cidades, Paulo e Timóteo transmitiam as decisões que os apóstolos e anciões de Jerusalém haviam tomado e recomendavam que fossem observadas. As igrejas fortaleciam-se na fé e de dia para dia cresciam em número. Paulo e Timóteo atravessaram a Frígia e a região da Galácia, pois o Espírito Santo os proibia de pregar a palavra de Deus na Ásia. Chegando perto da Mísia, eles tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então atravessaram a Mísia e desceram para Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão. Na sua frente estava de pé um macedônio que lhe suplicava: "Venha, Macedônia, e ajuda-nos." Depois dessa visão, procuramos partir imediatamente para a Macedônia, pois estávamos convencidos de que Deus acabava de nos chamar para pregar-lhes o Evangelho. Palavra do Senhor. Salmo de hoje é o 99, com o refrão: Aclamai ao Senhor, ó terra inteira. Aclamai o Senhor, ó terra inteira, servi ao Senhor com alegria, ide a Ele cantando jubilosos. Aclamai o Senhor, ó terra inteira. Sabei que o Senhor só Ele é Deus, Ele mesmo nos fez e somos seus. Nós somos seu povo e seu rebanho. Aclamai o Senhor, ó terra inteira. Sim, é bom o Senhor e nosso Deus, sua bondade perdura para sempre, seu amor é fiel eternamente. Aclamai o Senhor, ó terra inteira. Evangelho de hoje, João 15, versículos 18 a 21. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro me odiou a mim. Se fosseis do mundo, o mundo gostaria daquilo que lhe pertence. Mas, porque não sois do mundo, porque eu vos escolhi e apartei do mundo, o mundo por isso vos odeia. Lembrai-vos daquilo que eu vos disse: o servo não é maior que seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vós. Tudo isto eles farão contra vós por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Palavra da salvação. Aqui termina a liturgia da palavra e o evangelho deste domingo, quinto domingo da Páscoa, do último domingo, né? João 13, versículos 31 a 33 e do 34 ao 35. Essa semana, se vocês observaram, Jesus fala do Pai. Então aqui já é o prenúncio do mistério da Santíssima Trindade.
porque ele já tem falado do Espírito, quer dizer, ele não tem falado ainda, mas nas primeiras leituras é o Espírito Santo que comanda a missão de Paulo e Barnabé, né? Isso, como eu já falei em áudios dessa semana, né, nos outros dias aí, é uma visão minha. Essa semana, Jesus apresenta o Pai, porque no final do evangelho de hoje, ele diz: tudo isso eles farão contra vós por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Quem que enviou Jesus? O Pai. Jesus obedece à vontade do Pai. Então, quem persegue Jesus, persegue o Pai. Quem não concorda com Jesus, não concorda com os desígnios do Pai. E Jesus vem trazendo, não Deus só Todo-Poderoso, ele vem trazendo o Pai. Jesus nos dá um Pai. Jesus nos dá uma família celeste. Ele dá uma família no céu. Quando nós passamos pela Quaresma, eu sempre vou dizer isso. Ele nos deu como herança a própria mãe. Mãe, eis aí teu filho, filho, eis aí tua mãe. E esse menino, que no caso foi João, não é citado o nome, né? Mas é João Evangelista. É o discípulo que o mestre mais amava. Esse discípulo passa a cuidar de Nossa Senhora, né? Jesus dá para nós uma mãe. Jesus dá para Nossa Senhora uma missão, seus filhos aqui na terra e os que virão. E tem os filhos prediletos dela, os padres, os clérigos, os sacerdotes, tá? Então nessa semana, gente, claro, só estou falando que nossa família lá no céu não é só Jesus e o Pai. É uma comunidade inteira que envolve Jesus, o Pai, o Espírito Santo, a esposa do Espírito Santo, Nossa Senhora, e mais uma quantidade infinita de irmãos santos e os nossos irmãos na terra, que nós temos que estar aqui rezando, intercedendo, suportando, né? Amando com sacrifício, com muito sacrifício, né? Não é gostai-vos, é amai-vos com sacrifício. Então quando você coloca com sacrifício, aí você já entende que é difícil. É difícil dar o seguimento em Cristo, mas a recompensa é grande. Mas Ele nos chamou. Porque pensa bem, né? Deus teve tanta misericórdia comigo, até agora eu estou mais conformada, mas até pouco tempo eu não entendia por que Jesus me chamou. E ainda, por que eu ainda continuo, né? Porque, falar a verdade, se fosse assim, eu já tinha... Não é trocado de igreja. Veja bem, trocar de igreja significa que há um desejo da pessoa em adorar um Deus. Mas qual Deus? Aí que tá. Eu estava no dilema de São Cristóvão. Queria dedicar-me a um Deus verdadeiro. E o Deus verdadeiro é justo aquele que exige sacrifícios, né? Pra que fui fugir, né? Pois é. Então, devido a essa vida errada, eu sempre me questionei. Hoje eu aceito. Porque um propósito deve existir. Não é só a salvação da minha alma, não é só de repente olhar pela minha família, né? Alguma coisa tem. E eu tenho que fazer esse alguma coisa pelas vias tortas, né? Por essa coisa miserável que eu vos apresento, que é a única coisa que eu sei fazer. Fazer pitaco. E como eu falei, né? Às vezes eu falo alguma coisa sobre Santo Antônio, depois eu falo outra coisa e tal, e aí reverbera. Mas não porque a pessoa me ouviu, eu tenho certeza que a pessoa não me ouviu. Mas de alguma forma eu falei, né? Lancei para o mundo, sei lá, recebeu como inspiração, né? E aí prolifera, por exemplo, quando eu falo de Santo Antônio. Quando chegar junho, eu só vou ficar falando de Santo Antônio até dia 13 de junho, que é o dia dele. Pra quê? Pra limpar a barra de Santo Antônio? Ai, o santo casamenteiro. Ah, vá tomar banho. Vá lavar essa cara suja. Ou então agora, dia 22, né? Dia 22 vai ser domingo, isso, amanhã. Dia de quem? Santa Rita de Cássia. Das causas impossíveis. Gente, não fica tirando a paciência da Santa Rita, tá?
Santa Rita de Cássia, primeiro, você tem que saber a história da Santa Rita. Ela sofria violência doméstica, ela sofria nas mãos dos filhos violentos, ela não queria casar, queria entrar na ordem religiosa, não conseguiu quando jovem, foi obrigada a casar e passou por violência em casa, né? Aí ela ficou viúva e ficou... E agora? Que nome que se dá para pai e mãe que perde filho, né? Porque filho que perde os pais é órfão. Então, ela perdeu os filhos também. Ficou sozinha no mundo. Aí ela decidiu entrar no convento. Aí que vem a causa impossível. A ordem que ela queria entrar não a queria. Porque ou estava com uma certa idade, ou já conhecia a fama dela, sei lá. Ou não foi com a cara dela também. Eu sei que ela é uma mulher muito piedosa, mas não aceitaram de pronto. Quando aceitaram, ainda fizeram exigências absurdas, né? Tipo, regar um ramo seco de videira. Porque a superiora mandou. Aí a mandou, beleza. Ela regava. A videira frutificou e existe até hoje. Quem vai fazer peregrinação lá na região da Santa Rita de Cássia sabe que a videira existe até hoje. Então eu já ouvi, por exemplo, o Padre Manzotti que fala, né, das viagens dele e tal, as peregrinações e tal, ele conta algumas coisas. Então essa é uma das evidências, né, da santidade de Santa Rita. Então o que eu quero dizer é o seguinte: o carisma de Santa Rita, a causa impossível foi o desejo dela de entrar numa ordem religiosa. Ela conseguiu, porque não era só o desejo dela, ela implorou para Deus e Deus viu que também era um desejo de Deus. Ela entrou, teve que suportar todas as humilhações possíveis, tá? E envolve a questão religiosa. Então eu acho que as pessoas confundem as coisas. E por confundir as coisas acaba dando margem para colocar Santa Rita, como a santa das causas impossíveis. Não, para mim Santa Rita é para aquelas pessoas que têm problema em entrar em alguma ordem religiosa, sabe? É esse carisma. Precisa saber a vocação, né? E não ficar pedindo coisa absurda. Ou que nem da Santa Edviges, né? Das dívidas. Não, Santa Edviges ajudava no pagamento das pessoas que estavam oprimidas com as dívidas, com juros e tal. Então, acho que quem está endividado, sim, você pode pedir ajuda para Santa Edviges, sim. Mas não para ela pagar as contas, né? Não sei se você está entendendo. Santo Antônio, por que eu falo tanto em Santo Antônio? Já tem anos já. Desde quando eu fiz o canal, já falei minha experiência com Santo Antônio de Pádua. Pessoal, é um santo da família e tudo. Quando criança ele fazia companhia, entre aspas, comigo. Eu ficava olhando para a imagem que tinha no quarto dele com o menino Jesus e me questionava quem que é esse homem, por que ele tinha essa carequinha no meio, não sabia que era franciscano, né? E depois eu fui descobrindo outros epítetos, outros adjetivos dados a Santo Antônio, como o martelo dos hereges. Então, um santo encharcado no Espírito Santo, falava com animais, pregava para bicho, para peixe, para fazer o burrico se dobrar diante do Senhor Jesus, fazia com que hereges, pessoas que por ignorância acreditavam em outra coisa, se não me engano contra os albigenses, que era uma heresia muito forte na Europa na época. Teve gente que saiu queimada lá, né? Então teve conversões importantes. Ele não queimou ninguém, tá? Mas eu só tô dizendo que, se não me engano, acho que foi dos albigenses. Eu sei que foi uma heresia meio dos cátaros. Eu sei que é uma heresia que durante a Idade Média foi muito forte, assim. Era um problema grave para a Igreja Católica. E o próprio fundador, São Francisco de Assis, né? Ele sentiu o chamado de uma ordem mais simples, mendicante, contra algumas coisas que estavam acontecendo no Vaticano. Isso tocou o Papa da época, não é verdade? Porque Santo Antônio e São Francisco de Assis são contemporâneos, são da mesma época,
não conviveram efetivamente, trocaram os bilhetes e tudo, mas cada um na sua missão. Ambos místicos, né? Mas Santo Antônio era padre. Então tem os sermões de Santo Antônio, né? Tirar essa pecha de casamenteiro. Ele fazia casar para as mulheres não passar fome, né, gente? Certo? Mas ele tem outras qualidades. Então, para quem é padre, pregador, pedir ajuda do Santo Antônio. Entende? Então, esse é o carisma. Não que ele vá fazer casamento. Se casar, ótimo. Se não casar, paciência. Né? Existem outros carismas importantes que estão ali para Santo Antônio oferecer não, ele interceder pela gente, tá? Então vamos repensar melhor essas questões que nós pedimos para os santos. Um santo que por enquanto ainda tem né, essa santidade vibrante são os mais novos, né? São Padre Pio de Pietrelcina, Beato Carlo Acutis, Santa... Tem outros, né? Santa Chiara, aquela médica, tem uma que é médica italiana, enfim, porque quanto mais para trás do tempo fica a história do santo, mais entra pro lado folclórico, que é o caso do Santo Antônio. Porque mês de junho é o mês do quê? Festa junina. É muito bom festa junina, né? Mas não vamos reduzir o Santo Antônio para uma festa junina folclórica. A vida dele não foi folclórica. A vida de Santa Rita também não foi folclórica. Por quê? Devido ao Espírito Santo, né? Tá bom? Gente, desejo a todos um ótimo sábado. Desculpa estar gravando dessa forma, meio atrapalhada, meio bêbada de sono. Mas é um momento que me deu vontade e apesar do tom de voz estar cansado, tá assim, né, depende também um pouco da minha abertura e disposição. E obrigada por continuarem aqui no canal, né? Talvez tenham pessoas novas, não sei. E dizer que obrigada por rezarem por mim, por me acompanharem. Não precisa curtir, não precisa dar compartilhamento, não quiser compartilhar, né? Fica por sua conta e risco, né? Porque a Marilena, vocês sabem como é que é, né? E faça favor de fazer pesquisas. Não precisa fazer o que eu falo, né? Mas eu acho assim, eu acredito que vocês possam fazer melhor. Então deem o melhor de vocês. E não desistam de Cristo, não desistam da igreja, de toda uma tradição. Né? Tem gente ficando meio fanático aí tudo. Tem que ter ponderação, né? E agora que a gente tá chegando perto das eleições, a coisa piora, não é verdade? Novamente peço orações, mas não para mim, para o Brasil, tá? Porque pelo andar da carruagem, existem alguns movimentos da política que não querem uma terceira via. Eles querem deixar ou Bolsonaro ou Lula. E o Lula tá confiante, né? Eu tô falando a real, não tô falando que ele é meu candidato. Aliás, nenhum dos dois é meu candidato. Por quê? Não sei se vocês ouviram boato, não é boato, né? O Dória vai ser trocado pela mulher lá, Tebet. Ou seja, não tem terceira via. A batalha vai ser dicotômica. A batalha entre Bolsonaro e Lula. E eu ainda ouso dizer, é capaz do Bolsonaro ganhar, gente. Mas sabe qual que é o meu medo? Infelizmente, a democracia no Brasil está em risco, porque nenhum outro eu confio na questão democrática. Um dos dois vai dar um golpe. Um dos dois. Seja pela extrema-direita, seja pelo lado da esquerda. E não dá, gente. O brasileiro já passou por ditadura, então reze. Mesmo você não gostando, ainda o voto por urna eletrônica é seguro. Senão a Dilma não tinha sido eleita, entendeu? E a democracia ainda, a questão do voto precisa ser mantida. Então rezemos pelo futuro do Brasil, por favor, coloquem suas orações, tá? Nada de ficar fazendo piadinha, vamos fazer uma penitência aí em prol do povo brasileiro, colocando todos os políticos nos santos corações, tá? Imaculado Coração de Nossa Senhora, Sagrado Coração de Jesus e Casto Coração de São José, tá bom? Últimas considerações. Tudo de bom para vocês, fiquem em paz, na paz de Cristo. Paz e bem.